Meu nome é Rodrigo César e hoje eu vou estar falando sobre os 3 principais motivos que a sua empresa pode estar quebrando. Bom, pessoal, é comum que a gente, quando vai conversar com a micro e a pequena empresa, que ele tenha o mínimo de controle sobre as vendas da empresa. Isso mesmo, pessoal. Na maioria das vezes, o empresário ele percebe que a empresa está indo mal quando ela começa a vender menos. Só que o grande ponto é que somente este indicador de verificar se as suas vendas estão aumentando ou diminuindo pode estar fazendo com que a sua empresa esteja quebrando. Bom, quando a gente aprofunda um pouco mais sobre a parte de gestão, a gente percebe que as vendas é somente um indicador. Vou dar um exemplo para vocês. Se você pega uma empresa que vende 100 mil e outra empresa que vende 50 mil, e eu te perguntar qual das duas que é a melhor, inicialmente você vai falar que é de 100 mil. Por quê? Porque ela vende mais. Quando a gente começa a colocar todos os gastos que essa empresa de 100 mil tem e a de 50 mil tem, pode ser que a de 100 mil seja mais lucrativa. Exemplo, se eu vendo 100 mil e eu gasto 80 mil, no fim do dia o que vai sobrar para mim são 20 mil. Da mesma forma, se eu pego essa empresa que vende 50 mil, mas ela tem somente 20 de despesa, no fim das contas vai sobrar 30 mil, ela é mais lucrativa. Então, o ponto que a gente tem que entender é que o empresário, muitas das vezes, ele não consegue fazer o controle financeiro da empresa. E aí, quando eu falo de controle financeiro, a gente tem que tomar muito cuidado, porque controle financeiro, você precisa criar um hábito. Isso mesmo, pessoal. Você tem que parar uma parte do seu dia para analisar o quanto que você está gastando e para onde que esse dinheiro está indo. A maioria das vezes a gente só faz o controle sobre as vendas. Já teve caso aqui, por exemplo, que quando a gente vai conversar com o empresário, ele fala, cara, eu não sei para onde que o dinheiro está indo. E aí eu converso com ele e falo, cara, me fala só a primeira coisa, quanto que você retira de salário? O cara não tem esse mínimo de controle. Então ele mistura muito os gastos da pessoa física com a da jurídica e no fim do mês ele não sabe nem para onde que o dinheiro está indo. Então é primordial que você, quanto empresário, faça e crie o hábito de fazer as anotações, mas não só anotar o que você está gastando, mas principalmente criar indicadores. Que esses indicadores que vão fazer com que você, ao final do mês ou ao final do semestre, analisem e veja o que está aumentando e o que está diminuindo. Então, eu vou dar um exemplo da contabilidade, por exemplo. Quando a gente foi fazer a análise realmente dos nossos gastos mensais, a gente viu que um dos principais indicadores é o indicador de folha de pagamento. Então, a folha de pagamento, o gasto com mão de obra, é o que impacta mais para eu ter mais lucratividade ou menos lucratividade. Então, você acompanhando esses indicadores é fundamental para você quanto empresário. Outro ponto que a gente vê muito empresário pecando é a parte da precificação. Muitas das vezes o empresário ele pega um markup ali, né, que o mercado estipulou. Você faz a compra do produto, você joga 20% em cima ali, que vai ser sua margem de lucro. E na hora que você vai fazer realmente a estrutura de precificação, muitas das vezes você vai analisar e dependendo da empresa ela está tomando prejuízo porque ela não soube precificar da forma correta. E aí volta e meia eu escuto do empresário falando da seguinte forma, mas se eu aumentar meu preço eu não consigo vender esse produto. Por quê? Porque meu concorrente vende num preço mais acessível. Então, você tem que começar a analisar a sua empresa, por quê? Porque se você não consegue precificar de acordo com o que o mercado está precificando, se você continua usando somente essa lógica, né, que você não consegue aumentar o preço, você está aumentando o seu problema. Então, ao invés de você estar tendo uma empresa que é lucrativa, no final do mês, você vai ter uma empresa que está aumentando a sua dívida e não aumentando a sua lucratividade. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quanto a isso. Mas de todos os problemas que eu mais percebo que pode estar fazendo a sua empresa de fato quebrar, a que mais impacta é a falta de gestão. Porque muitas das vezes o empresário
ele tem até entendimento que ele precisa precificar da forma correta, ele tem entendimento que ele precisa de ter o controle financeiro, mas ele não tem tempo para fazer a gestão da empresa. Então, na minha visão, o que mais faz com que a empresa possa findar as atividades é o empresário estar preso no operacional. Ele não ter tempo de analisar dados, ele não ter tempo de analisar processos, ele não ter tempo de conversar com os colaboradores. Então essa, para mim, é a maior causa que as empresas elas podem ocasionar realmente a quebra ou fim das atividades. A gente aqui da WSC Contabilidade, a gente tem uma metodologia que ensina você, empresário, a sair do operacional, para que você possa, de fato, aprender a fazer a gestão da sua empresa. Se você está com a gente até o final desse vídeo, manda um comentário aqui no final que eu vou disponibilizar uma mentoria gratuita para você sobre a aceleradora de empresas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Grande abraço.